Este é o primeiro correspondente médico de 2021. Doutor Fernando Gomes, que seja um ano ótimo para todos nós. Isso mesmo. Feliz ano novo para você, feliz ano novo para todo mundo que acompanha a gente e está sempre aqui ligadinho nessas questões que se relacionam à saúde, ao bem-estar e a uma vida melhor. Queremos muita saúde, mentalizando saúde, hein, gente? Vamos lá, então. Começa agora mais um correspondente médico. Você pode participar. Você sabe que você pode participar sempre, né? Eu só lembro aqui para te dar um recado. Hashtag correspondente médico, vai lá no Twitter, deixa sua pergunta e pode conversar aqui comigo e com o doutor Fernando Gomes. Dia 1º de janeiro, geralmente, doutor, tem gente que acorda cedo, dorme tarde, não fica na festança, coisa e tal, mas tem aquele pessoal que enfrenta uma ressaca, né? Mesmo que nós estejamos vivendo aí tempos diferentes, com Covid, distanciamento, às vezes ali com 2 amigos, o pessoal já se diverte demais e a ressaca é uma loucura. Tem gente que acaba bebendo muito na virada do ano e aí no dia seguinte vem aquela clássica dor de cabeça, hein? Náusea, dor de estômago, indisposição. Doutor, por que a gente sente ressaca? Tudo bem, porque que alguns passam um pouquinho da conta, mas por que exatamente o corpo reage dessa maneira? Quando existe a ingestão de bebida alcoólica, e muitas vezes o excesso da bebida alcoólica produz uma intoxicação, tamanha que existe todo um processo de recuperação do próprio corpo físico, do restabelecimento bioquímico, neuroquímico e de diversas substâncias em todas as células do corpo. Elisa, quando a gente olha assim, o álcool ele acaba influenciando o funcionamento de diversos órgãos dentro do nosso corpo, né? A começar pelo cérebro, a gente já fala muito sobre isso, né? Existe um processo de liberar as inibições e no momento inicial, a pessoa antes de sentir confusão, incoordenação motora e está dentro de um problema realmente grave, que pode até evoluir para um coma alcoólico, mas antes disso, se a pessoa sabe ponderar e sabe parar, ela acaba tendo uma liberação Vai e fica mais sociável. Moderadamente. Isso, conversa melhor, fica mais alegrinha. E de alguma forma Fala a gente já percebe. verdades. Isso, às vezes algumas mentiras. É verdade, vai de cada um. Mas a gente percebe que existe uma influência no órgão, no nosso próprio comportamento. Mas também outros órgãos são, de alguma forma, influenciados. A gente pega o aparelho cardiovascular, então a gente pode ter um pouquinho de aumento da frequência cardíaca, o aumento da pressão arterial, ou até mesmo redução. Isso é natural, isso é normal. Como a gente faz a ingestão através do aparelho digestivo, algumas pessoas podem ficar um pouco fragilizadas depois, sentindo aí náusea, sentindo alguma dor, algum desconforto, que depois isso acaba melhorando. Aquela sensação que muitas pessoas acabam falando, né? Aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Aquela estranheza, alguma coisa não vai bem. Exatamente. E os outros órgãos que estão relacionados principalmente com o processo de liberar esse componente químico que foi ingerido de uma forma, às vezes, em excesso. Então, o fígado, que através do seu funcionamento faz a depuração da própria corrente sanguínea do álcool, e os rins, porque muitas vezes a pessoa acaba bebendo, existe uma influência num hormônio que é secretado pelo cérebro e acaba perdendo muito mais água do que deveria. E com isso vem a questão da desidratação. Então, a ressaca, em última análise, ela é o produto que a gente tem da intoxicação alcoólica aguda, junto com a desidratação, a tendência que a gente tem de ter menos água dentro do corpo depois do consumo excessivo do álcool. Então, na verdade, é um processo de intoxicação. É um processo de intoxicação do qual, quando você desperta a consciência em uma situação mais próximo do normal, você percebe que não está se sentindo muito bem e que o seu corpo físico precisa de tempo para se recuperar. Muito mais do que uma automedicação ou um truque mágico, alguma coisa assim, você precisa deixar que seu corpo restabeleça a sua energia vital. É importante que você não fique em jejum durante muito tempo prolongado e que, principalmente, preste atenção na hidratação, porque geralmente aquela sensação, aquele mal-estar, ele vai embora, mas aquela sensação de fraqueza se relaciona com pouco nível de água dentro do nosso corpo físico. Doutor Fernando, tem gente que pensa assim, nossa, mas se eu tomei 1 litro de, não sei, vou usar cerveja aqui como exemplo. Lembrando que a gente está falando na bebida moderada, não estamos falando de excessos, de problemas como o alcoolismo, porque aí também nem teria graça falar disso. O alcoolismo é uma doença que destrói não só a vida da pessoa, como muitas famílias. Isso aí é um outro problema. A gente está falando do beber moderadamente. Mas tem gente que fala assim, se eu passei algumas horas bebendo, naturalmente eu já não estarei hidratado com tanto líquido que eu coloquei para dentro? Sim, você está colocando líquido para dentro, mas o álcool ele acaba, na verdade, influenciando um hormônio chamado hormônio antidiurético.
E quando ele faz isso, a quantidade de liberação de líquido do corpo através da diurese, através da urina, acaba sendo muito maior e o balanço nem sempre vai ficar zerado ou muito menos positivo, vai ficar um balanço negativo. Tanto é que você pode perceber, né, em muitas baladas, restaurantes, boates e coisas assim, tudo bem, tem o bar funcionando, open bar, não é isso? Mas sempre tem aquela fila do banheiro e o pessoal precisa fazer xixi. Porque, na verdade, existe tanto a questão da ingestão de um líquido a mais, mas também do hormônio antidiurético que acaba sendo, de alguma forma, influenciado. Doutor, verdade seja dita neste momento aqui, viu? A idade influencia para a gente demorar mais a se recuperar, porque quando a gente é adolescente é uma loucura, você passa uma noite inteira de festa, no outro dia você está novo. Quando o tempo vai passando, parece que você precisa de uma semana para voltar ao normal, porque o nosso corpo vai ficando mais cansado. O nosso corpo ele muda no decorrer do tempo e com isso até o processo metabólico de liberação de toxinas acaba ficando um pouco mais lento do que quando a gente compara, não diferente do normal, mas quando a gente compara com a mesma pessoa numa faixa etária mais jovem. Então é muito comum isso. O indivíduo estava na faculdade, lembra ali das festas e lembra que no dia seguinte ele já estava apto a frequentar a aula, voltar para a faculdade, voltar para o trabalho. Sim, vida normal. Vida normal. E depois que bate ali os 30, 40, 50, 60 anos, as coisas precisam ficar um pouquinho mais com calma, né? Porque a recuperação é um pouquinho mais lenta. Isso é normal, isso não é um problema de saúde. A gente quase se arrepende de ter ido dormir tão tarde, viu, doutor? Não estou nem falando de bebida, estou falando de dormir tarde mesmo, que já dá aquela canseira no outro dia, que é uma loucura. Próximo tema que eu trago aqui para vocês, com a virada do ano, existem muitas promessas. Promessa de tudo, o desejo de um emprego novo, uma mudança de hábito, uma pessoa que quer comprar uma casa, realizar um sonho e tudo mais. Geralmente nessas listas de promessas, é muito comum que a gente veja o emagrecer e ter qualidade de vida. Uma das saídas para perder peso para algumas pessoas, depois de um acompanhamento médico, evidentemente, é a cirurgia bariátrica. E ela pode trazer alguns efeitos colaterais, principalmente em relação à ingestão de remédios. Doutor, primeiro, quem passa por uma cirurgia bariátrica não é um ser humano que simplesmente decidiu hoje, eu vou fazer, eu vou lá pedir para fazer a cirurgia, agendar. Tem um acompanhamento. É um processo seríssimo e de muita responsabilidade. É um processo sério, de muita responsabilidade, que envolve toda uma equipe multiprofissional, porque existem vários aspectos que precisam ser levados em consideração, tanto do ponto de vista nutricional, como do ponto de vista físico, propriamente dito, para entender se aquela pessoa ela vai reagir bem àquela cirurgia, qual que é o melhor método a ser utilizado, se essa pessoa vai precisar de uma cirurgia plástica depois ou não, vai precisar de um acompanhamento psicológico, porque muitas vezes você vai fazer uma troca que a pessoa pode não estar exatamente preparada, você vai interferir no circuito cerebral do prazer, uma vez que, de alguma forma, a possibilidade de você comer como comia antes acaba sendo modificada. E dentro desse contexto, como existe uma mudança no funcionamento do aparelho digestivo, não maléfica, mas existe uma mudança, você pode imaginar que tanto o cuidado referente ao que você come, como você come e os medicamentos que você faz uso acabam sendo importantes. E por isso que não é só o acompanhamento ou a indicação da cirurgia e a execução da mesma. Existe toda uma necessidade de um acompanhamento e um segmento a posteriori. E essa questão que a gente está falando agora de sobrepeso, obesidade e até a própria cirurgia bariátrica funcionando como um método para resolver esse problema é algo extremamente atual e importante. Quando a gente fala, por exemplo, do coronavírus, a gente sabe que a maior parte dos casos que evoluem para desempenhos complicados, que necessitam de uma internação por uma complicação, casos moderados, casos graves, a gente tem ali a obesidade como um processo inflamatório crônico do corpo que predispõe aos casos evoluírem de uma forma pior. Então, assim, muito mais do que se pensar em estética, a gente está falando aqui de saúde propriamente dita. Doutor, aproveitando que a gente está falando sobre emagrecimento e uma etapa a mais desse processo que seria a bariátrica e da responsabilidade que a gente tem de falar isso também, tem muita gente que, equivocadamente e às vezes por desconhecimento, fala assim, a pessoa fez uma cirurgia bariátrica, mas era só fechar a boca. Mas era só não se alimentar tão mal, era só melhorar os hábitos. Sempre era só como se a pessoa não fosse capaz, né, de sozinha, pelos próprios atos, conseguir o melhor para ela. É interessante esclarecer isso, que algumas pessoas, de fato, têm um problema maior, não é só uma questão de querer. Existe alteração metabólica, alteração do próprio percepção de como a pessoa lida com a situação da alimentação, da ansiedade,
Mas até a própria cirurgia bariátrica não é simplesmente cortar um pedaço do intestino e a comida deixa de ser absorvida. Não é um processo fácil. Não, você altera até a conversa que existe através da liberação de hormônios do próprio intestino, do próprio aparelho digestivo como um todo, com o cérebro, com o centro de saciedade cerebral e o entendimento do papel que a alimentação tem dentro da sua vida. Então é algo muito complexo, que traz resultados positivos sim, mas que requer um olhar diferenciado. Então, assim, ninguém fica obeso ou gordo porque quer. Né? Existem problemas que são diagnosticados e hoje em dia tem tratamento. Um exemplo é a cirurgia bariátrica. Sim. E quando a gente fala de alimentação, saindo um pouco desse viés de falar sobre a bariátrica, as pessoas que têm uma dificuldade maior, de fato, né, de conseguir o emagrecimento e por questão de saúde precisam da cirurgia, tem a questão psicológica da alimentação. Eu queria tratar isso com o senhor também, aproveitando que é primeiro do ano, a gente está pensando ano novo, vida nova, muito mais saúde. A alimentação é um hábito. E por que às vezes é tão difícil a gente conseguir adaptar? A gente sabe o que é bom para comer, a gente sabe o que é saudável, mas a gente dá uma escorregadinha de vez em quando. Para algumas pessoas isso pode não fazer tão mal, mas para outras isso é grave. É tão difícil assim mudar hábito, doutor? É muito difícil mudar hábito, principalmente quando a gente tem o acionamento de um circuito de recompensa cerebral envolvido nesse processo. Então, a gente sabe que para a gente viver, a gente precisa comer. Mas como a gente tem lobos frontais e junto com tudo isso a gente tem a culinária, a gente tem o requinte dos alimentos que fazem com que os nossos próprios neurônios dêem um valor diferenciado. E aqui eu estou falando de caloria propriamente dito, porque a gente sabe que o cérebro gasta muita energia. Ele pesa cerca de 2% do corpo. Então, você imagina, num corpo de 70 quilos, 1,5 kg é cérebro, mas ele consome cerca de 20% de energia. Então, tudo que possa representar um ganho, um balanço calórico positivo, ele vai preferir. Eu estou falando aqui de fritura, estou falando de gordura, estou falando de açúcar. Então, naturalmente, é de se esperar que o órgão busque por isso. Mas a gente tem o entendimento de que isso pode ser consumido, de vez em quando não como rotina, mas que traz malefícios. E a partir do momento que você condiciona de uma forma mais livre, que a pessoa possa simplesmente comer o que é gostoso, o que estimula essa sensação de felicidade fugaz, porque isso acaba acontecendo, ela tem que ter um desafio a mais. Além de entender racionalmente que uma alimentação saudável ela pode não ser tão saborosa assim, ela precisa incorporar hábitos que venham a trazer significado naquele alimento que é ingerido. Doutor, temos uma pergunta aqui pela hashtag correspondente médico. Eu preciso trazer o próximo tema, mas antes eu quero olhar aqui um pouquinho para o pessoal da rede social. Marcos Vinhotti falou o seguinte: o que seria exatamente quando a gente fala de metabolismo acelerado? Ele falou, o que seria exatamente o metabolismo? Algumas pessoas têm, de fato, esse metabolismo mais acelerado e por isso tem mais dificuldade de emagrecer? Hashtag correspondente médico. Na verdade, funciona um pouquinho ao contrário, né? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tenha hipertireoidismo, os hormônios da tireoide estão funcionando, estão sendo liberados numa taxa muito maior, elas acabam tendo o metabolismo acelerado. Então, assim, gasta mais energia do que uma pessoa que tem um metabolismo mais tranquilo. E com isso, como a entrada de energia através da própria alimentação acaba sendo igual, a pessoa que tem um metabolismo mais desacelerado vai tender a estocar essa energia a mais, primeiro em forma de glicogênio, que é a glicose nos músculos, no próprio fígado, e em gordura, que acaba ficando no subcutâneo, e a grande preocupação nossa, né? A gordura visceral, que é aquela que fica dentro da parede abdominal em contato com as vísceras, que tem uma grande correlação com o impacto na saúde, com colesterol alterado, com pressão arterial alterada, com diabetes do tipo 2, e por isso é tão importante esse olhar diferenciado. Muito bom, respondido então, hashtag correspondente médico. Pois bem, temos agora o nosso próximo tema, é falar a respeito dos pets. Você tem aí na sua casa, gosta de um pet, um gatinho, um cachorrinho, tem gente que adora, tem vários, adota, não pode ver um na rua que já quer cuidar, é sempre aquele sentimento de muito carinho com os animais. Os animais de estimação estão ganhando cada vez mais espaço nas famílias, principalmente entre as crianças. Doutor, existem alguns casos em que as pessoas que estão passando por um momento delicado da vida, acabam começando a criar um cachorro ou um gato. E há um relato de muita gente que fala que, por causa dessa companhia, desse carinho, dessa troca, a pessoa passou a se sentir melhor. Isso é real? Nosso cérebro reage assim mesmo? Reage dessa forma, e a gente sabe que quando a gente está falando de pedagogia das emoções para as crianças,
a possibilidade de uma criança ter um pet, ter um animal de estimação, ela realmente turbina o desenvolvimento mental e o desenvolvimento relacionado com essa questão de lidar com as emoções de uma forma diferente. Então, além de fazer companhia, existe todo o desenvolvimento da empatia, de como será que aquele outro ser está se sentindo. Eu tenho a possibilidade do toque, a gente sabe que o próprio toque, o carinho que a gente está vendo aqui... Muito, abraço, beijo, carinho e tudo mais. É uma forma até de liberar a ocitocina, que é uma substância que tem uma correlação com o vínculo social e com a percepção do amor, abrandando, então, muitas vezes a ansiedade, criando uma sensação de segurança, o que pode potencializar o aprendizado e a formação de vínculos saudáveis. Por isso que, assim, a ciência já sabe que isso é benéfico. É lógico que todos os cuidados precisam ser tomados, né, em vários aspectos, mas, de fato, isso acaba sendo algo que a gente percebe. E até mesmo nos hospitais, existem projetos, Elisa, que trazem os animais e os pets, por exemplo, para visitar crianças internadas. E o que a gente observa, às vezes a criança está internada porque vai fazer uma quimioterapia, porque tem que esperar uma cirurgia, ou por, enfim, elas ficam mais tranquilas, mais calmas. A necessidade de medicamentos para retirar a dor, ou até mesmo para induzir o sono, ou diminuir a ansiedade, reduzem, porque tem esse efeito benéfico que acontece no cérebro. Algo tão natural e tão bonito de se ver. Que bonito, é a parceria, né? Conte a sua história também, você tem essa relação de amor, de muito carinho, essa rotina, o cotidiano, sempre com um cachorrinho ou com um gatinho? Hashtag correspondente médico. Doutora, a gente observa que é uma relação muito conectada pelo amor, é muito carinho. De que maneira isso no nosso cérebro faz diferença? Onde que a gente ativa, o que a gente ativa no nosso cérebro que traz esse sentimento de amor e que a gente consegue despertá-lo por meio de uma relação com esse animal? Existem alguns pontos que são extremamente importantes, né? Quando a gente faz o entendimento racional da situação e a gente entende que estamos diante de um outro ser que merece ser cuidado e que precisa ter, então, o nosso carinho e que de depende, rebatida, né? que depende, que também de rebatida oferece aquelas gracinhas, aqueles mimos, aquela atenção especial, a gente tem o circuito cerebral de recompensa sendo acionado, a gente tem a formação de vínculo, e aqui a gente fala principalmente do sistema límbico sendo acionado, e a redução da ansiedade, principalmente na região das amígdalas cerebrais. Então, todo um processo que ficam próximo das orelhas, na região do lobo temporal, mais para o meio, em número de duas. Então, existe uma redução do funcionamento delas no que se concerne ao surgimento da ansiedade, ou do medo, ou do pânico de ficar sozinho. E existe também a relação de quando esse cachorro, esse gatinho vai envelhecendo, e tem também a relação do luto, que aí é uma outra questão nessas relações com os seres humanos. Ou seja, os animais mexem muito com o nosso sentimento, por isso que eu chamo agora a palavra de um psicanalista, o Ronaldo Coelho. No caso das crianças, se essa relação for muito significativa, esse luto pode até ser muito mais difícil do que se for referente a um familiar que faleceu, por exemplo. E os pais devem ficar atentos a isso e não deslegitimar o quanto pode ser significativa essa relação e significativo esse luto. O luto, ele tem um processo natural, que depois de um tempo ele vai se elaborando e o sofrimento vai diminuindo. Uma ajuda profissional só deve ser procurada se depois de 2 ou 3 meses esse sofrimento está aumentando em vez de diminuir. Então, os pais precisam ficar atentos com essa relação das crianças com os pets quando chega esse momento do luto, da perda do animalzinho. É da mesma forma que você observa que a criança melhora o comportamento quando o pet está fazendo parte do dia a dia, quando tem a perda dele também, principalmente em relação a esse período que o Ronaldo falou. Importante sempre procurar um médico, né, doutor, nesse caso. E muita saúde para o nosso ano, né? Hoje é o primeiro dia do ano, sexta-feira, véspera de fim de semana. A gente deseja, então, que seja um ano com muita saúde para todos nós, né, doutor? É isso aí, começando o ano com o pé direito, Elisa. Muito bem, vamos em frente. Todo dia aqui no Novo Dia, você sabe, tem sempre o correspondente médico.